Acoplamento resistivo ou acoplamento capacitivo? O que é o melhor? O que vai ser melhor para eu utilizar um acoplamento capacitivo ou acoplamento resistivo? E aí surgiu um outro nome, né, há pouco tempo no mercado, que é a tecarterapia. Gente, tecarterapia, o que será que é esse negócio aí? Vamos entender um pouquinho melhor, gente. Então, acoplamento capacitivo ou resistivo. Qual é a diferença entre um acoplamento capacitivo e acoplamento resistivo? E o que é tecarterapia, né? Vamos separar essa palavra aí, né? Tecarterapia, terapia capacitiva e resistiva. Então, gente, não tem nada de novo aí, né? Esse foi só um nome que foi criado, não tem nada, absolutamente nada de novo. Foi um nome criado para isso, foi uma estratégia comercial, gente, porque tem absolutamente nada de novo. Um equipamento com manoplas ou equipamentos com manoplas resistivas e capacitivas, né? Então, é isso que a gente tem. Mas vamos entender o que é, qual que é o benefício de um, de outro aí, né? É mais vantagem a gente utilizar acoplamento resistivo ou acoplamento capacitivo? Vamos entender um pouquinho aqui da capacitiva e da resistiva, né? Eu tenho aqui dois, aqui eu botei uma imagem, né? Para a gente visualizar aqui as manoplas resistivas, manoplas capacitivas, né, gente? Como falei para vocês, não vou falar de marca, eu estou falando de conceitos aqui, tá, gente? Não estou falando de uma marca específica, estou falando a respeito de um conceito. Eu tenho aqui uma manopla que ela é resistiva, tá, gente? Resistiva. O que acontece na manopla resistiva? Eu tenho os eletrodos que eu tenho aqui, eles são eletrodos nus, ou seja, isso aqui é o metal que está em contato, que vai entrar em contato com o paciente, tá? Então, esse metal aqui, isso aqui é metal mesmo, metal puro aqui, que vai entrar em contato com o paciente, tá? Isso aqui é uma tecnologia resistiva, tá? Isso aqui é resistivo. Então, ela não tem nenhum isolante elétrico aqui nessa manopla, tá? Então, uma tecnologia resistiva. Vamos ver agora uma tecnologia capacitiva, tá, gente? Qual que é a diferença? Talvez aqui na nossa câmera nós não vamos conseguir visualizar, e talvez mesmo se eu tivesse com isso ao vivo, né? O que é essa resistiva aqui? Essa manopla capacitiva aqui. O que eu tenho nesses eletrodos aqui, gente, é um isolamento elétrico. Apesar disso aqui parecer um metal, né? Apesar disso aqui, olha só, vocês estão vendo aqui, tá, mas Cícero, isso aqui também é um metal, né? Na verdade parece um metal aqui, mas na verdade eu tenho uma camada de isolação aqui, uma isolação elétrica que vai transformar essa manopla aqui em uma manopla capacitiva. Então, essa aqui é uma manopla capacitiva e eu vou ter aqui uma manopla resistiva. Essa aqui eu não tenho nenhum isolante elétrico, é o eletrodo mesmo nu que encosta no meu paciente. Essa aqui eu vou ter um isolante elétrico. E aí, o que isso vai influenciar para mim? Na tecnologia capacitiva, gente, eu vou ter, como eu falei para vocês, eu estou mostrando aqui esse desenho, né? Então, aqui nesse desenho eu tenho a representação do eletrodo, né, na radiofrequência capacitiva, e se eu cortar, né, esse eletrodo aí, o que eu consigo visualizar aqui? Olha só, eu tenho aqui um isolante elétrico. Tá? Então eu tenho um isolante elétrico em volta do eletrodo. Tá? Eu tenho um eletrodo de metal, ele é de metal, mas à volta dele eu tenho um isolante elétrico. Se eu tenho um isolante elétrico, o que vai acontecer com isso é que eu não vou ter corrente elétrica do meu equipamento passando para o meu paciente, porque eu tenho um isolante elétrico ali. Então, no momento que esse eletrodo tiver com uma polaridade positiva, o que vai acontecer é que vão migrar cargas negativas para próximo dele. E aí, quando ele inverter essa polaridade, quando ele for negativo, é que vão migrar cargas positivas para próximo dele. Nesse caminho aí, né, gente, essas cargas vão colidir com moléculas maiores e vão gerar aquecimento. Dessa maneira com que a gente vai gerar o aquecimento nas manoplas capacitivas. Então, eu não vou ter condução de corrente elétrica do eletrodo para o paciente, né? Eu não vou passar elétrons ali do eletrodo para o meu paciente. Por quê? Porque eu tenho um isolante elétrico. Tá? Então, esse eletrodo ele é revestido com um isolante elétrico. Então, eu não tenho passagem de cargas do equipamento para o meu paciente. Qual vai ser o efeito? Nós vamos entender já já qual a grande diferença para o meu paciente quando eu tenho uma passagem de corrente do equipamento para o paciente ou quando eu não tenho essa passagem de corrente do equipamento para o paciente, que é no caso da capacitiva. Como é que funciona na resistiva? Então, olha só,
aqui sim, né, gente, eu vou ter a passagem de corrente elétrica do meu equipamento para o corpo do meu paciente. Ou seja, como aqui eu não tenho isolante elétrico, como aqui eu não tenho nenhuma isolação elétrica, o que vai acontecer? Elétrons vão sair daqui e vão passar pelo corpo do meu paciente até chegar no outro eletrodo, tá? Então, eu vou ter uma corrente elétrica aqui produzida no corpo do meu paciente pelo equipamento, ou seja, elétrons vão passar do meu equipamento para o corpo do meu paciente. É isso que vai acontecer. E aí, será que isso é legal? Será que isso é bacana? Vamos entender a respeito disso. Então, olha só, vou mostrar um experimento aqui para vocês. O que vai mostrar esse experimento aqui? Qual que é o maior problema quando eu passo aí esses elétrons aqui que estão saindo do meu equipamento, quando eles estão passando pelo corpo do meu paciente? Será que tem algum problema quando todos os eletrodos estão bem acoplados? Ok, talvez não. Talvez eu não tenha nenhum problema. Mas o que acontece se eu tiver uma pequena área de condução, gente? Ou seja, quando o meu eletrodo toca de uma maneira que ele não fique tocando bem no meu paciente, o que vai acontecer, será? É isso que eu consegui reproduzir aqui nesse experimento. Olha só, vamos ver um pouquinho como é que isso funciona? O que acontece quando eu toco de uma maneira suave com um dos eletrodos, por exemplo, na pele do meu paciente? O que eu estou usando aqui, gente, nesse experimento? Olha só, eu tenho uma parte preta aqui, que ela é uma borracha condutiva. O que faz essa borracha condutiva? Ela simula a condutividade dos tecidos. É isso que eu vou simular aqui. Então, o que acontece quando eu estou tocando pouco o meu paciente com um dos eletrodos? Vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo. Olha só o que pode acontecer aqui, né? O que vai acontecer, na verdade, na borracha, tá? E a gente vai entender o que acontece no paciente. Então, olha só. Aí eu estou tocando, né? Tocando pouco aqui o eletrodo nessa borracha e eu consigo até mesmo colocar fogo nessa borracha. Consigo colocar fogo nela. Por quê? Porque eu estou com uma pequena área de contato ali, gente. Essa pequena área de contato desse segundo eletrodo aqui que eu estou movimentando, ela vai concentrar toda essa corrente elétrica. Concentrando essa corrente elétrica, o que eu vou fazer? Elevar a temperatura muito rapidamente. Então, eu vou causar o quê? Primeiro, um desconforto no meu paciente. Em primeiro momento. Em segundo momento, dependendo da concentração dessa energia, dependendo da amplitude que eu esteja utilizando, o que vai acontecer é uma pequena queimadura no meu paciente. Então, desconforto, uma pequena queimadurazinha ali no meu paciente. Mas o que isso vai principalmente ocasionar é aquele efeito, por exemplo, vocês imaginem estar fazendo no rosto esse tratamento, né? Estou fazendo aqui no rosto, é aquele tipo de tratamento que eu estou fazendo aqui e o paciente vai tirando o rosto, né? Tem que ir caçando o paciente, né? Porque ele vai fugindo do teu tratamento, né? Porque ele está sentindo um desconforto, porque isso no rosto é muito fácil de desacoplar, gente, de eu ter não todos os eletrodos ali tocando de igual forma. Então, por isso que eu vou ter um problema aí com os pacientes fugindo desse tratamento, né? É um tratamento que eu tenho que fazer, o paciente vai tirando o rosto. Então, ele é desconfortável. A diferença em termos de conforto para uma e para outra tecnologia, para capacitiva, né? Eu vou ter um conforto muito maior nos meus tratamentos com uma tecnologia capacitiva do que uma tecnologia resistiva, tá? Então, e os meios de acoplamento que a gente vai utilizar que são diferentes, né, gente? Na tecnologia capacitiva aqui, né? Vamos lembrar, capacitiva, o que eu vou utilizar de meio de acoplamento é a glicerina. Glicerina, gente, glicerina não é condutora de eletricidade. Já quando eu utilizar essas manoplas, o que eu vou utilizar como meio de acoplamento? O gel condutor ou gel glicerinado, que vão ter um comportamento muito semelhante em termos de condutividade elétrica, né, gente? Gel condutor, ele é o quê? Condutor de eletricidade, por isso que ele tem esse nome. Vamos lá, vamos entender qual que é esse efeito, né? O que isso faz? E aí, se eu tiver gel condutor ou glicerina, faz alguma diferença? O equipamento é desenhado dessa forma, né? Eu tenho que escolher o meio de acoplamento conforme a indicação do fabricante, eu não posso simplesmente trocar. Então, por isso que é importante eu escolher bem o equipamento no momento de eu comprar esses equipamentos, né, gente? Então, essa
é uma das coisas que talvez você não sabia a respeito de radiofrequência, da parte de radiofrequência resistiva. Então, vimos aqui a respeito desse experimento que foi feito aqui, do que isso pode gerar. Se eu tiver com uma manopla capacitiva, isso não acontece, né, gente? Por que isso não acontece? Porque eu só consigo fazer indução dessas cargas elétricas aí se eu tiver grandes áreas de acoplamento. Se eu tiver pequenas áreas, o que acontece? Induzo pouca carga. Então não tem o mesmo efeito que acontece na radiofrequência resistiva. Isso é mais ou menos assim, para a gente fazer uma analogia, vocês imaginem uma manada de elefantes, né? Estou com uma manada de elefantes passando entre dois lagos. Essa manada de elefante aí passa tranquilamente entre dois lagos, né? Então, ou entre duas coisas distantes, né? Uma manada de elefantes passa tranquilamente. Então, que é no caso da manopla capacitiva, ou seja, os elétrons ali, eu vou conseguir indução, na verdade, de cargas elétricas quando eu tenho grandes áreas de acoplamento. Na manopla resistiva, é como se eu pegasse a mesma manada de elefantes e tentasse fazer ela passar pela porta da tua clínica, né? Tu imagina que, então, é bem diferente eu passar essa manada de elefantes pela porta da tua clínica e por entre dois lagos, né, gente? Então, quando eu passo pela porta da tua clínica, eu vou ter uma alta concentração, né? Esses elefantes aí subindo um por cima do outro para tentar passar na porta da tua clínica, e aí eu vou ter um aquecimento muito rápido, muito expressivo ali, que vai lesionar a pele do teu paciente, vai pelo menos causar um desconforto e podendo causar uma lesão ali pequena na pele do paciente, mas vai causar um desconforto que ele vai, possivelmente, se a gente estiver fazendo no rosto ali, vai ir tirando o rosto por conta do desconforto que ele está recebendo nessa aplicação. Então, a diferença no conforto da aplicação é muito importante para essas tecnologias.